Como é que ficou o preço do petróleo ao longo dessa semana? Rolou algum tipo de oscilação associada ao risco do conflito que pode trazer? Pois é interessante que o Irã é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Então a expectativa quando o Irã entra de frente no conflito seria de que o preço do petróleo aumentasse, já que ele é um grande produtor e ele estaria ali sujeito a sanções, né? Sujeito a um bombardeio, alguém impedisse o petróleo de sair do Irã. Mas o mercado financeiro ele se pauta pela expectativa. O que você negocia hoje são os contratos de petróleo, ou seja, o contrato para entrega lá na frente. Então essa semana o que a gente viu foi um mercado, entre aspas, apesar de toda a dor humanitária da guerra, os negociantes do mercado um pouco aliviados em relação à tensão que já estava se criando há um tempo da entrada do Irã. Ou seja, já estavam esperando que o Irã entraria no conflito mais forte em breve. Quando ele entrou, as sanções que vieram, os Estados Unidos proibindo os parceiros comerciais de comprarem do Irã, que são sanções já esperadas. Ninguém veio com a ideia de bombardear os cargueiros do Irã. Então o que o mercado notou foi, daqui não passa. Não teremos mais escalada que impeça a circulação do petróleo. E a China, que é um grande comprador, vai continuar comprando. Ela não é proibida de comprar, então ela vai continuar escoando o petróleo. Então o preço do petróleo nessa semana, justamente quando o conflito chegou no que parece ser o pico, aliviou. Entendi. O preço caiu, porque o mercado já estava precificando um conflito ainda maior. Quando eles viram que aquele era o limite, o petróleo caiu. Certo. Já o dólar não aconteceu a mesma coisa. O dólar disparou no início da semana e bateu 5,27 na terça-feira, maior valor em mais de um ano. Por que a moeda norte-americana se fortalece num cenário de crise como esse? É exatamente o contrário, né? O mercado, nesse ponto do dólar, ele foge para a segurança. O petróleo ele é uma commodity, ele precisa circular. Mas o dinheiro, você escolhe aonde você vai colocar, certo? Quando os grandes investidores globais, que é quem efetivamente muda o preço das coisas, né? Não é você e eu, não é o investidor em casa que muda o preço de um ativo, muda o preço de uma moeda. Quando o grande investidor global ele vê a escalada de um conflito, ele tira o dinheiro de uma caixinha e põe na outra. E o que a gente está vendo é ele tirar o dinheiro da insegurança e colocar em ativos de segurança. O ouro, que é o ativo considerado mais seguro do mundo, chegou no seu pico histórico nessa semana, porque você parou de investir em coisas inseguras. E o Brasil é um mercado emergente, é um mercado muito volátil, ele varia muito, não é um mercado seguro. E o dólar é considerado uma moeda segura. Então você tira o seu dinheiro de países emergentes e bota em mercados seguros. Botaram no ouro e botaram no dólar. Com isso, o dólar sobe e o real, as moedas de países emergentes, afunda, porque não tem mais dinheiro entrando, só dinheiro saindo. Bom, você tem toda a razão quando você fala que não vou ser eu, nem você, nem as pessoas que estão nos assistindo nesse momento vão fazer a diferença nessa coisa da cotação do dólar. A gente tem que entender para onde ele vai, mas... Sim, mas para quem tem uma pequena poupança que quer proteger o seu dinheiro de alguma forma de uma crise que pode se escalar, seria um bom momento para comprar o dólar ou não? Olha, ele está numa alta que a gente não via há muito tempo. Então comprar quando está claramente caro é um perigo. Lógico que ele pode ficar mais caro? Pode. Mas esse tipo de projeção, esse tipo de chute, acaba sendo mais prejudicial. O ideal no mundo dos investimentos, proteger seus investimentos, é você ter uma diversificação, você ter diversos ativos, né? Ação, dólar, previdência, coisas que vão reagir de forma diferente. Então, com a alta do dólar, um pedaço dos seus investimentos vai subir e outro pedaço vai cair. Mas você se manter sempre subindo um pouquinho, sempre ganhando um pouquinho, não tentar fazer uma goleada. Então apostar que agora o dólar vai estourar. Olha, ele já está mais alto do que ele esteve nos últimos meses. Então comprar agora é correr um risco muito alto. Entendi. Se você comprou lá atrás e quer vender, talvez seja um bom momento, porque você vê a quanto você comprou, agora ele está tão alto, pode valer a pena você realizar esse lucro, né? Você pegar um pedaço desse dinheiro e botar em outra coisa, porque o dólar já subiu. Reações emergenciais assim, na prática, podem fazer com que você perca mais dinheiro ainda. Desespero não dá dinheiro. Quando você se desespera com o seu próprio dinheiro, provavelmente você vai perder mais dinheiro. Bom, a gente falou mercado, petróleo, você falou do ouro, a gente falou também do dólar.
Outra oscilação que marcou a semana foi a da Bolsa de Valores. A Bovespa teve 6 baixas seguidas, sequência que não acontecia desde agosto do ano passado. Qual é a explicação para essa oscilação? Tem a ver com esse cenário internacional ou existem outros fatores internos também pesando a mão nesse cenário? Pois é, o ministro Fernando Haddad deu uma declaração essa semana falando que era 2/3 externo e 1/3 era culpa do governo mesmo. Essa conta é muito difícil de fazer, mas essa retirada de dinheiro dos estrangeiros, né, que tiraram o dinheiro dos países emergentes, já que o mundo está mais inseguro, isso efetivamente tira dinheiro da Bolsa. Quando você vai investir num país, você investe também na Bolsa de Valores daquele lugar. Se o grande dinheiro sai, a Bolsa afunda. E ela afundou e chegou aos 123 mil pontos que a gente não via há tempos. Mas tem uma insegurança que foi criada pelo governo nessa semana e que isso também tira dinheiro. Por quê? Se você gera insegurança para o investidor estrangeiro sobre o que você vai fazer, ele não vai aumentar a aposta, ele vai esperar para ver qual vai ser o futuro. E o que aconteceu foi que o governo ele passou adiante, ele levou para 2026 a meta de ficar no 0 a 0 fiscal, ou seja, de gastar menos do que arrecada. Então a gente viu o governo que tinha prometido fazer isso já no ano que vem, ou seja, gastar menos do que arrecada, ele falou, em 2025 não vai dar, vai ser só em 2026. Em 2025 a gente quer ficar no 0 a 0. Ele mudou a meta, ele mudou o que ele tinha se comprometido a fazer. Quando você muda as suas promessas no meio do caminho, você gera insegurança para quem gostaria de colocar dinheiro para você fazer os seus projetos ou dinheiro para circular naquele país. Você tira a segurança novamente em um momento que o mundo já está inseguro. Então você afundou ainda mais a Bolsa, afundou ainda mais os investimentos no Brasil com essa mudança do déficit fiscal, do superávit fiscal. Agora, na sua percepção, uma mudança como essa faz parte também do jogo econômico, porque você vai se adaptando aos fatos que estão acontecendo, ou é uma barbeiragem do governo? Olha, dizer o que o governo deveria fazer é muito difícil, porque quem está na cadeira é que sabe o que faz. Mas você, depois de ter feito uma meta há 7 meses atrás, não é tanto tempo, não é uma meta tão antiga, para você falar, agora precisa mudar, o mundo mudou tanto. O mundo não mudou tanto em 7 meses. Mesmo com esse cenário internacional de guerra entre Irã e Israel? Já estava, o petróleo já diz que já estava precificado. 7 meses não é tanto tempo, não teve essa mudança. A guerra está desde o ano passado. Então a gente vê um governo que, num ano de eleição municipal, que costuma ser um ano de muito desembolso para movimentar a eleição, o que é uma coisa terrível, mas acontece, a gente vê um governo mudando a meta e aceitando gastar mais, ser um governo de mais gastança, e você sabe até nas contas de casa, na conta de uma empresa, quando você gasta mais do que você está ganhando, isso é problema para o futuro.